Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 7 de fevereiro de 2023. E o site Poder 360 divulgou a sua primeira pesquisa de avaliação do governo Lula passados 30 dias da eleição do chefão do PT. E os números não sorriem para Lula. Me deem 5 segundos que eu já explico. Muito bem, gente. Já sei que vocês vão dizer que não acreditam em pesquisa e que essa pesquisa ainda está muito boa para o Lula e que vocês acham que Lula é muito pior nas avaliações dos eleitores do que mostra essa pesquisa. No entanto, eu sei que vocês que seguem o meu canal, pelo menos 99,99% são eleitores do presidente Bolsonaro e se incluem entre aqueles que acham o recém-eleito Lula ruim e péssimo. Mas vamos raciocinar partindo do pressuposto que a pesquisa está medindo um dado próximo da realidade. Quais são os números? A pesquisa mostra que 43% dos entrevistados acham o governo Lula bom ou ótimo e 35% acham o governo do Lula ruim ou péssimo. 43% de aprovação é um índice alto? Antes, um detalhe, a diferença está no regular ou no não sabe, não respondeu. Mas vamos trabalhar com esses dois números, 43% de aprovação, 35% de reprovação. Bom, o site Poder 360, que é um site que não gosta do presidente Bolsonaro, destacou muito mais a reprovação de 35%. Por quê? Porque, segundo o Poder 360, Lula é o terceiro presidente reeleito mais mal avaliado da série dos governos instaurados no Brasil após o regime militar de 64. Fernando Henrique Cardoso é aquele que atingiu o pior índice de avaliação depois de 30 dias do seu segundo mandato. Por que isso, gente? Lembre-se, Fernando Henrique Cardoso tinha criado o Plano Real, equiparado o real ao dólar, se elegeu em primeiro turno com o real equiparado ao dólar, ou seja, ele acabou com a inflação e o poder de compra do brasileiro estava na faixa de R$1 por $1. Acho que eu ali na reeleição já estava 1,20, alguma coisa assim. Então a gente comprava praticamente com o real valendo o dólar. Fernando Henrique Cardoso segurou esse artifício e assim que ele se reelegeu, ele liberou a banda flutuante do dólar e o dólar se valorizou em 30%, 40%. Ou seja, quem tinha real no bolso passou a comprar 30%, 40% menos do que comprava antes da reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Houve um baque na popularidade, em 30 dias desabou a aprovação de Fernando Henrique Cardoso. Depois, Dilma reeleita teve um índice de 36% de ruim e péssimo, parecido com esses 35% do Lula. E vejam, segundo mandato de Dilma, início da decadência, 2 anos antes do impeachment. Então esse número de 35% de reprovação, do meu ponto de vista, neste momento, eles correspondem àquele segmento do eleitorado que eu chamo de conservadores politizados. Eu tenho falado aqui, se você não sabe, está chegando a primeira vez no canal, que o espectro da direita brasileira, a meu ver, se divide entre 35% aproximadamente de conservadores politizados, mais ou menos metade desse segmento é de bolsonaristas, ou seja, de pessoas que são conservadores e apoiam o presidente Bolsonaro porque idolatram o presidente. A outra metade desses 35% é de conservadores que não idolatram o presidente, mas o apoiaram pelas causas que ele defendia, pelos valores, pelo seu projeto de governo. Aproximadamente 5% de liberais e mais uns 15% aproximadamente de pessoas que são lavajatistas, são anticorrupção. Então, juntando 35 mais 5, 40, mais uns 15%, um pouco menos, vai dar a vitória do presidente Bolsonaro em 2018. Ok? Bom, fato de que 35% estão rejeitando, portanto, é uma boa notícia. São os eleitores Bolsonaro mais fiéis? São. Mas o dado interessante aqui são os 43% de aprovação.
Vamos fazer de conta que Lula teve os 50,9% dos votos que o TSE diz que ele teve e deu a vitória a ele. Se, e somente se, o Lula teve 51% dos votos e agora ele está apenas com 43% de aprovação, ou seja, de índices de bom e ótimo, significa que ele perdeu 8 pontos percentuais da eleição até agora, em 30 dias. Óbvio que a pergunta eleitoral é diferente da pergunta de avaliação de governo. Se a eleição fosse hoje, os candidatos fossem esses, em quem você votaria? A pergunta, qual a sua opinião sobre a avaliação do governo Lula? É ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. São perguntas diferentes que medem coisas diferentes. No entanto, é razoável supor que, considerando-se que Lula perdeu 8 pontos percentuais de aprovação entre a eleição, porque quem escolhe, elege, aprova o candidato, é razoável supor então que Lula está sangrando apoio, que está decaindo em termos de apoio popular. O número ainda é alto? Ainda é alto. Eu concordo com vocês que 43% de aprovação ainda é um bom índice e é um índice bastante acima, 8 pontos percentuais acima da reprovação. Acontece que todos os indicadores econômicos, as projeções que vêm sendo feitas, têm confirmado a avaliação que eu faço aqui, de que nós teremos uma crise econômica aguda nos próximos 5 ou 6 meses. A ata do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é o comitê que define a taxa Selic, a taxa de juros que incide sobre a dívida do governo, veio muito dura, apontando perspectivas de elevação da inflação e de decrescimento da economia, avaliações que coincidem com as avaliações dos operadores de mercado. A tendência, portanto, pela lógica, é de que o ambiente econômico vai se deteriorar e, consequentemente, a popularidade de Lula vai cair ainda mais. É importante ter isso em conta, gente, que se as coisas continuarem no ritmo em que estão, com o Lula afrontando o mercado, falando em aumentar gasto público, fazendo pressão sobre o Banco Central para que ele reduza a taxa de juros, ou seja, confrontando as expectativas do mercado, dos empresários, a lógica é que a economia piore e ele perca popularidade. Daqui a pouco o índice de ruim e péssimo se encontra com o índice de ótimo e bom, talvez até o ruim e péssimo ultrapasse o ótimo e bom, o que significará que a maioria da opinião pública estará no campo de oposição ao governo. Como eu tenho dito aqui, teremos dentro de 5 ou 6 meses a oportunidade de fazer carga contra esse governo, com grande apoio popular, dada a possível avaliação negativa de Lula daqui a 5 ou 6 meses. O que a direita tem que fazer daqui até lá é se organizar especialmente no parlamento. Eu fiz um vídeo aqui falando da volta às ruas, muita gente comentou comigo que achava que era cedo, que o pessoal ainda está com medo em função das perseguições e das prisões. Quando eu falei em volta às ruas, eu não falei de volta às ruas amanhã, embora tivesse gente fazendo comentário disposto a ir para a rua desde já. O que eu estou dizendo é que a direita precisa se preparar no parlamento, nas redes sociais e nas ruas para fazer o governo petista sangrar junto à opinião pública, batendo nos erros do governo, batendo nessa política econômica e principalmente organizando uma bancada parlamentar que faça oposição parlamentar para denunciar o que esse governo está fazendo e para barrar os projetos de Lula no Congresso. Temos chance, temos viabilidade, desde que a direita abandone essa prática da lacração, da busca da selfie, do crescimento de seguidores na internet. Vou transformar isso num mantra aqui no canal.
mais oposição, menos lacração. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também no meu novo canal alternativo de vídeos, um clone desse canal aqui, lá no Rumble, ok, gente? O mesmo nome desse canal aqui. Toda vez que eu subo um vídeo aqui, logo depois o Rumble sobe o vídeo lá. Lembro também que estou promovendo um curso sobre fundamentos de ciência política e sobre como se usam redes sociais profissionalmente. Se você tem interesse e quer fazer a sua pré-inscrição, mande um e-mail para dextrajornalismo@gmail.com. Reserve a sua vaga, porque as vagas serão limitadas. Pessoal, este canal aqui sobrevive já há quase 3 anos graças ao seu Pix mensal. Depois da eleição, a receita do canal levou um tombo, não se recuperou, tem dado uma melhoradinha, mas o seu Pix é essencial, qualquer valor é bem-vindo. Se você puder, pingue seu Pix aí para ajudar o canal a crescer. Agradeço também aqueles que têm chamado os amigos, colegas, parentes para seguir o canal. Peço que continuem fazendo isso, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. Sempre comprometido com ideias liberais, valores conservadores, com um Brasil livre, próspero, em ordem e progresso. Amanhã tem mais.